Ótimo. Olá a todas e a todos, bom dia. Essa é a reunião do mês de maio do CAJU, né, o nosso grupo de estudos sobre acesso à justiça. E esse semestre nós estamos trabalhando a pesquisa do professor Hugo Maloni, que resultou na sua dissertação de mestrado e que foi publicada pela editora Juspódio, em coautoria com o seu orientador, o professor Dierle Nunes. Hoje a gente vai seminarizar o capítulo de número 4 dessa obra, né? Lembrando que a gente tem ainda mais uma reunião em junho, de modo que assim a gente faz uma leitura coletiva do texto como um todo, de modo a poder refletir aqui acerca das questões e reflexões que são colocadas pelo professor Hugo Maloni aqui. Bom, passo a palavra para o grupo, começando então por você, meu caríssimo Rafael. Pessoal, bom dia mais uma vez. Nós ficamos responsáveis por falar a partir do capítulo 4, né, da obra do professor Hugo, onde ele trata da resolução online dos conflitos. O objetivo desse do capítulo, é analisar como o movimento de resolução online dos conflitos, ele muda no mundo, né? Ele busca compreender a origem dessa resolução dos conflitos, dessa resolução online dos conflitos, os objetivos e as formas como eles funcionam, Primeiro, ele busca fazer isso, entender como acontece essa resolução online dos conflitos, para depois ele tentar fazer uma discussão acerca da adequação dessa resolução online com o processo, através do modelo constitucional do processo, né? Um processo jurisdicional democrático, que é o que defende a Escola Mineira de Processo. Então, para poder analisar a resolução online de conflitos, ele resgata um movimento, né, que é nomeado pelo professor Dierle, que é a virada tecnológica no direito. O que é esse movimento? Esse movimento nada mais é do que as fases de implementação, de utilização da tecnologia no direito. Seriam as fases em que implementou-se, né, ou está implementando a tecnologia no direito. E aí o professor Dierle, ele identifica 3 etapas, 3 fases. Primeiro, da digitalização dos documentos, depois da automação das tarefas, e por fim, a terceira fase seria a transformação dos modos de ação e de trabalho. Para poupar um pouco o tempo, eu não vou adentrar muito nessas fases, mas a principal mudança disso, né, a principal preocupação dessa virada tecnológica é como os tribunais eles absorvem a tecnologia no seu funcionamento, é como os tribunais eles vão utilizar essa tecnologia, na verdade. E aí o Hugo ele faz um quadro para poder mostrar quais são essas tecnologias e como elas podem ser usadas. Na época, né, o trabalho dele é de 2021, mas ainda não, na época não tinha um chat GPT, por exemplo. Mas já existiam outras ferramentas que, por exemplo, combinavam o advogado com o cliente para poder facilitar um potencial cliente, um potencial advogado, de acordo com as características que ambos buscam, né? Faziam uma conexão, né? Além disso, já tínhamos ferramentas para poder localizar matérias-primas, nossa, enquanto advogados, né? Que seriam os precedentes, as legislações. Nós já tínhamos em 2021 aquelas ferramentas que prediziam o resultado dos casos, havia uma previsão ali, de acordo com julgados anteriores. E, além disso, aquelas ferramentas, né, as ferramentas de resolução extrajudicial de disputas, é aqui que entra as ODRs, né, aqui que entra as resoluções online as resoluções online. E aí isso é influenciado e impulsionado de maneira muito forte depois da pandemia de Covid-19. Na verdade, encontra-se nessa pandemia, né, um terreno muito fértil para poder expandir esse movimento, essa mudança, essa implantação das tecnologias nos tribunais.
para até garantir o funcionamento ali do judiciário. O coronavírus, então, o que ele faz? Ele acelera essa transição, que começava, já tinha iniciado de maneira muito tímida, mas é um fato que divide, né, forçando os tribunais a adotar essas medidas para poder manter a própria atividade jurisdicional, independente, né, dessas limitações físicas que eram impostas. E aí, nós já tínhamos, no Brasil, algumas iniciativas nesse sentido, mas também no mundo inteiro, né? O Hugo faz um giro global, seria tá lá num dos quadros dele uma iniciativa dos tribunais ao redor do mundo. E aí ele passa pelos continentes para poder mostrar quais que eram as tecnologias que já eram utilizadas pelo Poder Judiciário. E aí a gente tinha audiência remota, sustentação oral remota, possibilidade de programas específicos, né? De sites específicos para tribunais, digitalização do processo. Então, essas iniciativas que antes que tinham começado de maneira muito tímida, elas tomam outra proporção com a pandemia, né? Como eu disse, ela teve a sua aplicação forçada, foi impulsionada pela pandemia. Isso exige que o direito ele possa oferecer respostas, né? Não só para poder manter o funcionamento do judiciário, mas também para poder garantir alguns direitos fundamentais, né? E é com base nisso que se propõe a pensar as ODRs através de uma vista do processo jurisdicional democrático. No Brasil, a gente teve lá em 2020, né, a publicação da Resolução 345, que muda a forma como nós atuamos nos tribunais, que é a resolução que implanta o juiz 100% digital, né? Além disso, tem mudança no STF, que é a possibilidade dos julgamentos virtuais, também no STJ, e também no âmbito legislativo, né? Como, por exemplo, a possibilidade de celebrar acordo de maneira remota nos juizados especiais. Nisso tudo, existe um grande desafio para os tribunais, que é garantir o acesso à jurisdição, mas sem deixar de lado, né, esse modelo democrático de processo que é inaugurado pela Constituição. É óbvio que essas mudanças, elas têm algumas resistências, né, ela encontra algumas resistências por parte de alguns advogados, que chegam, inclusive, a protocolar uma petição explicando os prejuízos de uma sustentação oral, por exemplo, remota, como isso fere, inclusive, mais, no caso dos criminalistas, né, a ampla defesa, mas preocupado com esse funcionamento, né, é que o Hugo vai trabalhar essas ODRs, que é as Online Dispute Resolutions, que é a resolução online de litígios. Nada mais é do que uma plataforma para poder, que utiliza de tecnologia, né, para poder auxiliar nessa resolução de conflito no ambiente virtual. Essas ODRs, né, que eu falei, que são as Online Dispute Resolutions, elas foram introduzidas a primeira vez lá em meados de 1990, primeiro lá nas atividades comerciais, e a gente tinha uma peculiaridade que é o acesso à internet nessa época, né? As pessoas que acessavam a internet nessa época eram pessoas que ou eram cientistas, né, ou eram técnicos, mas ainda no ano de 1990, lá em 1999, a gente tem essa primeira tentativa de usar a tecnologia para poder resolver essas disputas, né? E por meio da arbitragem, de forma que o litígio sai do centro da resolução de conflitos e busca-se essas alternativas, que são as ADRs, né? A gente vai falar depois lá na frente. Depois, então, a gente tem uma decisão, né, que é publicada lá em 1996, que diz respeito à distribuição de e-mails em massa, algo como acontece lá no Telegram, né, de fake news. E aí, a partir desse litígio, né, que seria um litígio,
utilizou-se as práticas de ODR e, a partir disso, né, as partes convencionaram ali que o anúncio que disparou esses e-mails automáticos, eles feriam aqueles termos de acordo lá do e-mail, e aí a empresa pegou e retirou o anúncio. E aí, essas foram as primeiras experiências de arbitragem, né, de ODRs, de conciliação, de mediação, que aconteceram, ainda lá nos anos 90. Mas existia uma grande preocupação, que era a disparidade nas decisões, o que nós chamaríamos hoje de ruído, né, que é a forma como os árbitros eles decidiam, geralmente em favor da empresa, né, em favor do proprietário da marca. E aí é importante lembrar que nessa época não utilizava-se inteligência artificial, inteligência de máquina, né? A tomada de decisão ela era feita exclusivamente por humanos. E aí utilizava-se a tecnologia como meio de comunicação, talvez, mas não transferia essa responsabilidade para a tecnologia. Então, diante da ineficácia de deixar os vendedores, né, resolvessem sozinhos, os vendedores, os compradores resolvessem sozinhos esses conflitos, foi implementado um sistema de feedback, que aí, a partir daí, começou a utilizar já as ADRs, na verdade, as ODRs, seguindo aquela lógica lá dos algoritmos, né? Padrões, a gente tem dado que destina para um determinado padrão. Na verdade, as ODRs, elas nascem aqui das ADRs, né? Que são as alternativas, os meios alternativos para a resolução de conflito. Então, tradicionalmente, essas ODRs, elas nascem com o objetivo de simular aquelas ADRs, aquelas alternativas já tradicionais. Depois é transportada para o ambiente online, precisa de alguns ajustes ali. Inicialmente era utilizado apenas como meio de comunicação, como por exemplo o e-mail, mas só depois que passa-se a utilizar, né, a inteligência artificial nessa resolução de conflitos. Quando, como eu disse, segue aquela lógica lá dos algoritmos. E aí a gente fala, né, que é a partir daí que pensa na possibilidade, na verdade não na possibilidade, mas como que isso vai diminuir os acessos, as barreiras do acesso à justiça, né? Como que essas ODRs, elas podem diminuir essas barreiras que existem. E aí o Hugo coloca acesso à justiça, mas se a gente for utilizar a obra do Pedron, do Alexandre Bahia e do Diet, seria que o acesso à jurisdição, né? Mas, enfim, as ODRs, elas acompanham essa evolução da internet, né? Nessas novas formas de conflitos, e à medida que a internet vai crescendo até o próprio acesso, vai criando as novas possibilidades para poder se resolver esses conflitos. A gente tem um movimento global, né, que vai crescendo através do boom do comércio eletrônico, né, em vários setores. A partir disso, cria-se empresas como, por exemplo, Mercado Livre, enfim, essas empresas que oferecem vendas online. E, com isso, os sites, né, dos tribunais, eles passam, isso no mundo, né, eles passam a se transformar em plataformas que serão capazes de conter informações que pode auxiliar, no caso de conflito, né, nessa situação, auxiliar as pessoas a resolverem os seus conflitos, com a possibilidade desses algoritmos e também do Big Data. Então, essa promessa de resolver com inteligência artificial, ela precisa, apesar disso, né, apesar das vantagens, ser vista com cautela, porque nós precisamos pensar, né, como se dá, primeiro, a entrada do cidadão ao sistema de justiça, mas também na qualidade dessas decisões. Seria o que a gente chama de acesso qualitativo à jurisdição. Como tem sido, né, essa qualidade desse acesso, né, diante dessa realidade de ODRs, como tem sido? O que tem sido feito para poder tentar diminuir aquele déficit de eficiência, né? E aí depois
tem também aquela discussão sobre a celeridade do processo, né? Que o processo ele não pode passar por cima, né, de direitos, de princípios fundamentais dessa visão de um processo judicial democrático em função da eficiência. É o que nós chamamos aqui no grupo também, né, tecnoneoliberalismo. Assim, a gente passa então a questionar, né, como esses serviços, os serviços judiciais, eles podem ser úteis, como eles podem, na verdade, incorporar as ODRs, né, no sistema, né, através do tribunal, como o tribunal pode absorver também esses sistemas de ODRs. Na verdade, a gente precisa pensar, né, pensando em tudo isso que eu falei, em um sistema que simplifica o acesso do cidadão. Aí a gente entra também em outra questão que diz respeito ao acesso à própria tecnologia, né, que muitas pessoas não têm, coisas simples como celular. Mas as ODRs seriam, então, esses espaços de gerenciamento de conflito online, né? Seriam os tribunais online, algo que já é real, algo que já se faz presente, né, na nossa realidade e que foi impulsionado pela Covid. A implementação dessas técnicas, elas se desenvolvem lá naquelas fases que eu falei da virada tecnológica, né? Primeira, segunda e terceira fase. E aí a gente tem um grande problema, né, que é os tribunais online e as online dispute resolutions, que tem iniciativa privada e também por parte do setor público. O grande negócio é a possibilidade de usar essa variedade, né, de informação e comunicação, por exemplo, como um bate-papo, o uso de inteligência artificial, enfim, utilizar esses meios online que a gente já tem aí para poder garantir o acesso. Mas a grande preocupação é como isso está ligado à forma como as pessoas têm acesso, né, à jurisdição. Há, nessa implantação de ODR, dos tribunais online, algumas formas, né, pelo menos três grandes mudanças nessas formas naturais de resolução de conflito. A primeira maior mudança diz respeito à questão do local físico para o ambiente virtual, né, sustentação oral, audiência via remota. A segunda diz respeito à decisão da tomada de máquina, né, a gente tem a possibilidade de uma mudança de tomada de decisão humana, que transfere para o algoritmo. Aqui eu não estou falando da possibilidade do juiz decidir, eu não estou falando disso, né? Estou falando de outras situações, inclusive já combatendo aquela fake news lá do juiz da Estônia, juiz robô. E também uma terceira mudança que seria a questão dos dados, né? Da confidencialidade dos dados. Como nós vamos fazer com esses dados? O que nós vamos fazer com esses dados? Então, seguindo esse raciocínio, né? A gente precisa diferenciar os sistemas privados e públicos. Porque enquanto os sistemas privados eles selecionam automaticamente os seus usuários, né, e parte da premissa que a parte realizou uma transação eletrônica, se ela realizou essa transação eletrônica, logo ela é capaz de participar da ODR, de uma resolução. Lá no sistema público, a gente deve garantir que todos participem, né? E aí tem aquelas questões que a gente já fala, né? A diversidade social, né? A desigualdade econômica, inclusive, o acesso ou a falta de acesso a essas plataformas. Então, essas coisas precisam ser observadas. Outra grande diferença no que diz respeito a esses sistemas, né? Os sistemas privados e o público, é que o sistema privado ele é mais livre para poder criar suas regras de procedimento, enquanto, na verdade, os sistemas públicos, né, devem seguir o que diz respeito à legislação processual, né, que não vai ser mais um problema só de quem projeta, mas é um problema também do direito, né? Esse programa, por exemplo, ele está de acordo com o que diz a Constituição, no que diz respeito à proteção de direitos e garantias fundamentais, ele está de acordo com a visão de processos que nós temos, né? E é com base nisso que
o professor Hugo e o professor Gerli, eles apresentam uma proposta de ODR que estejam ligadas a essa visão do processo jurisdicional democrático. Depois, né, eles explicam a diferença entre ODR e ADR. Na verdade, as ODRs, elas elas nascem das alternativas, dos meios alternativos de resolução de conflito, né? E antes era só adaptar, antes buscava apenas adaptar esses meios alternativos para as ODRs, tentando transportar isso para o ambiente online. E aí você utilizava de e-mails, outras coisas mais simples. Mas com a evolução, com a própria virada tecnológica no direito, a gente tem uma alteração que diz respeito até ao funcionamento dessas ODRs, porque passa-se a utilizar técnicas de inteligência artificial e percebe-se que as ODRs, elas não são apenas aplicar as práticas de meio alternativo de resolução de conflito no meio digital, no meio eletrônico, né, online. Na verdade, as ODRs, elas podem contar, e elas contam, na verdade, com outras ferramentas, como, por exemplo, a inteligência artificial, e aí tem também outra questão que a gente poderia discutir, que é como os algoritmos, né, como a máquina escolhe. A partir disso, o Hugo ele faz de novo um giro, né, global, que mostra como a África tem utilizado isso, a China tem utilizado isso, e que, na verdade, nada mais é do que aquilo que a gente já tem feito, né, já tem visto, que a gente já tem presenciado no Brasil e no mundo. Agora, a minha parte era isso, eu passo a palavra para a Angra. Bom dia a todos. Consegue me ouvir? Pronto. Dando continuidade à fala do colega, né, o autor ele traz esses ODR e assim ao redor do mundo. E aí ele cita a questão traz o Parlamento Europeu, né, que na Europa, como que é implementado através do regulamento 524, e lá traz essa questão da ODR, como explicado pelo colega, né, são soluções resolvidas através de tribunais online, e aí, dentro desse cenário europeu, eles vão trazer as resoluções de conflitos, principalmente na relação dos consumidores e comerciantes. Tem também a questão da preocupação do uso de dados, né, uma preocupação deles em relação, não só deles, mas a gente vai ver como nos demais países, a preocupação com a questão dos dados, o uso de dados. Também eles, no Parlamento Europeu, eles se preocupam com a questão de ter algum dos princípios, né, os princípios aplicados a essas plataformas, como o princípio da confidencialidade, da independência, integridade, acessibilidade, transparência, eficácia, celeridade, e, além disso, eles preocupam que a preocupação deles, ou a exigência, melhor falando, é que esses processos, após ser inseridos nessas plataformas, que eles tenham uma celeridade. Então, eles têm um limite de tempo, um prazo de 90 dias, para estar resolvendo esses litígios ali inseridos naquela plataforma. As Nações Unidas também, o autor cita a questão das Nações Unidas, referente, né? E aí eles trazem a questão dos princípios deles também. Eles também têm os princípios que eles aplicam. Então, cada país vão visar, conforme as suas legislações, os princípios que têm que ser aplicados dentro dessas plataformas, como uma forma de manter um controle social das suas aplicações. Aí, no caso das Nações Unidas, eles vão pautar sobre a questão da justiça, transparência, o devido processo legal. No Canadá,
eles já regulamentam o uso dessas plataformas, no caso, os processos para serem julgados nessas plataformas, eles têm um limite de teto de valor. Então, os julgamentos são até aquelas causas de até 25 mil dólares. Então, valores superiores a isso, eles, no regulamento do Canadá, até 2012, não eram julgados. Então, até 25 mil dólares poderiam ser utilizadas essas plataformas. E no Brasil, a gente tem algumas resoluções do CNJ. Algumas resoluções do CNJ, como a resolução 332, que foi publicada em 2020. Ela dispõe sobre a ética, a transparência e a governança na produção e no uso dessas inteligências artificial no Poder Judiciário. Então, eles tendo, assim, como premissa a ausência no Brasil de normas específicas, né, até o momento da escrita do presente artigo, quanto à questão da governança e os parâmetros éticos para o desenvolvimento e uso da inteligência artificial. Então, o fato que já existem inúmeras iniciativas que envolvem inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário, né, e a necessidade de observância de parâmetros para sua governança, do seu desenvolvimento e uso ético. Ainda segundo a resolução, os objetivos gerais, né, da inteligência artificial são a preservação da igualdade, da não discriminação, da pluralidade, a solidariedade e o julgamento justo. Inclusive, essa é uma das preocupações trazidas no decorrer do texto que o autor traz a respeito desse CNJ, a respeito dessas plataformas, inteligência artificial, fazer um julgamento justo, principalmente pautado na não discriminação, na igualdade, e um dos benefícios dentre vários, o autor ele pontua no seu texto vários benefícios do uso dessas plataformas, dessas soluções de inteligência artificial, dentre elas, principalmente a questão do julgamento. Quando as pessoas elas vão pelo fato das pessoas estarem remotamente, então, assim, isso acaba trazendo alguns benefícios, principalmente naqueles casos de violência doméstica ou julgamentos de processos em que a vítima elas não precisa ficar cara a cara com a pessoa. E aí ele cita também a questão do psicológico dessas pessoas que têm que estar presente fisicamente com essas pessoas, com esses abusadores, com essas pessoas que elas têm que ficar cara a cara. Aí o meio digital, no caso, essas soluções, elas vêm meio que contribuir, porque a pessoa ela vai poder participar da audiência, do processo judicial, de uma forma que ela não tenha esse desgaste psicológico de ficar ali frente a frente com aquele abusador, com aquele acusador. Então, ele traz no seu texto essa questão. E uma preocupação, assim, mencionada por ele, e é uma preocupação principalmente do Parlamento de Nova York, é a questão da acessibilidade, no sentido de, será que todo mundo tem acesso a essas plataformas? Será que já estamos inseridos em um meio digital, onde todos tenham acesso a todas essas tecnologias? Porque, apesar de já estarmos no meio praticamente tecnológico, né, podemos falar até totalmente, em parte, muitas pessoas ainda não têm esse letramento na área tecnológica, ou seja, tem pessoas que têm dificuldade de acessar uma plataforma, e aí gera essa preocupação, quando colocado isso, como dar oportunidade para essas pessoas, ou como solucionar esse tipo de conflito em que algumas pessoas elas não têm acesso. Muitas pessoas hoje, a maioria, digamos assim, a maior parte do planeta tem acesso à tecnologia, tem um celular, sabe manusear, mas tem pessoas que não têm. Então, uma das preocupações deles quanto a isso, a sua implementação, é essa questão de promover
promover e de dar essa abertura para essas pessoas que não têm acesso. E isso a gente vê muito, principalmente que acompanha esses julgamentos principalmente online. Eu, inclusive, acompanho um lá no Rio Grande do Norte, e aí eu vejo muito nas audiências a dificuldade de algumas pessoas quanto ao uso dessas ferramentas tecnológicas como nós estamos aqui. Então, assim, quando as partes elas têm acesso, o julgamento, o processo, ela anda de uma forma mais séria, mais rápida. Mas quando não tem esse acesso, aí fica acaba atrasando, acaba gerando algumas dificuldades assim, no julgamento em si, na audiência. Então, uma das preocupações deles é nesse quesito. E aí, no texto também, o autor ele traz várias dessas preocupações, dessa questão, e das exigências também para a sua implementação. Aqui no Brasil, ele traz temos aí no texto 3 resoluções, a resolução 332, 335 e 358. E a gente vê, né, essa questão dessa preocupação também, e a preocupação com o uso de dados, o cuidado, a questão da pessoa ela ter acesso a ter uma facilidade no uso, no manuseio, essas plataformas facilitar essa interação, fazer com que a pessoa ela compreenda e ela consiga utilizar, tirar melhor proveito dessas plataformas, desses sistemas de ODR, perdão. Passa a palavra para Marcelo. Oi, gente, bom dia novamente. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a apresentação do Rafael e da Angra e também agradecer ao professor Flávio Pedron pela oportunidade de estar tratando sobre um tema tão importante. Bom, dando continuidade, eu vou tratar sobre os subtítulos 4.3 e 4.4 da dissertação de mestrado do professor Hugo Malone, que deu origem à obra Manual da Justiça Digital, que foi escrita com o professor Dr. Diego Nunes. Hoje já não é uma novidade para mais ninguém, inclusive já é discutido desde nosso último encontro, que já existem diversas plataformas de ODR ativas em atividade no mundo atualmente. Inclusive, os autores eles vão destacar que, até a época da publicação da obra Manual da Justiça Digital, existiam cerca de 127 plataformas ativas de ODR e cerca de 31 tribunais que utilizavam dessa tecnologia. Só acerca de curiosidade, eu fiz uma breve pesquisa para verificar se existia, quais seriam os números dessa. Ai, Oi, Marcelo? professor, acho que eu caí. Está me escutando? Estamos te vendo e ouvindo. Tá, beleza. Então, só recapitulando aqui, só para termos de curiosidade, eu fiz uma breve pesquisa utilizando ainda da mesma fonte que foi utilizada pelos autores, que foi o National Center for Technology Dispute Resolution, e hoje em dia existem cerca de 133 Agora ele caiu. Vamos aguardar o Marcelo voltar. Bom dia, Bruna.
Marcelo voltou. Pronto. Marcelo, você está mutado. Perdão. Então, vamos lá. Inicialmente, os autores eles vão tratar, primeiramente, sobre o sistema de ODR do eBay, que foi um dos primeiros, se não o primeiro, sistema de ODR lançado pela própria plataforma do eBay, a qual buscou desenvolver um sistema onde a realização das negociações dos problemas oriundos do site seriam solucionados através de uma plataforma em que não necessariamente fosse realizada uma intervenção humana. Então, como essa plataforma funcionava? Era fornecido um formulário ao usuário, qual ele preenchia com as informações sobre o seu problema, e seria disponibilizado a ele uma, uma solução automatizada, a qual ele poderia aceitar ou não. Caso ele não aceitasse, seria realizada uma mediação online com um mediador humano, o qual faria essa negociação e tomaria essa tratativa. O que é interessante nessa plataforma do eBay, o que vale também para todas, basicamente todas as outras plataformas que você está aqui, é a utilização de ferramentas tecnológicas como o aprendizado de máquina, a mineração de dados, a utilização de IA e a utilização do design também para a aplicação dessa tecnologia e para a melhor realização da disputa desses conflitos, né, para a solução das disputas desses conflitos. Então, por mais que seja uma plataforma pioneira, ela ainda consegue, até os dias de hoje, o reconhecimento de plataforma que é a mais conhecida e que tem as maiores conquistas. Tratando ainda sobre plataformas de BR privado, os autores também vão citar a plataforma do Alibaba. Essa plataforma ela se assemelha um pouco à própria plataforma do eBay, porém com algumas alterações pontuais. Ela leva muito a sério a questão da não intervenção humana. Então, 99% dos casos tratados na plataforma do Alibaba vão tentar ser realizados de forma totalmente online. Então, é realizado da mesma forma, é fornecido um formulário ao usuário, o qual vai preencher, vai ser dado uma solução automatizada. Porém, caso o usuário não aceite essa solução, a solução prestada pelo portal do Alibaba, pode ser convocado um júri formado pelos próprios usuários do Alibaba para tentar solucionar o problema. E, em último caso, em caso extremamente específico, também é fornecido uma pessoa, né, para tentar fazer essa mediação e solucionar o fato. Outro tribunal, esse já público, que merece destaque pela utilização da ODR é o Tribunal de Pequenas Causas de Franklin, em Ohio, nos Estados Unidos, em que, sobre esse tribunal, tem alguns pontos que eu considero mais interessantes para serem tratados aqui. Um deles é que a utilização da ODR permitiu o acesso à justiça, principalmente de minorias da região e de pessoas com menor condição financeira, que não tinham condição de ingressar no sistema de justiça anteriormente à implementação da ODR. Outro fato que é muito interessante, inclusive foi até pontuado pelo Rafael, foi a uniformização dos julgamentos, que antes não era feito dessa forma, até porque a região era marcada por um tipo de litígio específico, em que era comum que as partes faltassem às audiências que eram marcadas, e por isso era realizado, era reconhecido, né, o inadimplemento das partes e, consequentemente, havia extinção do processo. Gerava um transtorno muito grande para o tribunal e a ODR veio com uma solução. Outro tribunal que é interessante destacar, e esse aqui eu quero me dedicar um pouco maior para tratar sobre ele, é o Tribunal de Utah,
também nos Estados Unidos. E por que eu quero destacar esse tribunal? Essa plataforma de EDR utilizada nesse tribunal, ela foi criada pelo próprio tribunal. Então, foi utilizado, foram feitos, né, testes com a própria população local, em que foram colhidas algumas informações que gerou também um desenvolvimento muito maior da ODR desse tribunal, e ampliou também a questão do acesso à justiça com algumas ferramentas que eu vou querer tratar aqui com vocês. Bom, esse tribunal ele funciona para causas até $11.000, e ele se dá em duas fases. A primeira é uma fase automatizada, onde, basicamente, o que eu tratei nas outras plataformas privadas, que é fornecido um formulário, a parte vai tentar solucionar, realizar a solução de forma totalmente online, onde tem a possibilidade de comunicação assíncrona entre as partes, através de e-mails ou mensagens em si. Porém, caso não exista uma solução nessa fase, é implementada uma segunda fase, onde o tribunal fornece um terceiro facilitador, o qual tem uma formação em direito, e ele vai auxiliar as partes para chegar a um acordo, um consenso nessa resolução. Esses facilitadores eles têm um papel importante. O primeiro deles seria, basicamente, em auxiliar as partes, um fato que tem uma problematização, principalmente quanto ao desconhecimento de algumas das partes sobre conhecimentos técnicos do direito. Outra coisa é que eles podem, havendo um acordo, eles vão recolher o termo assinado e encaminhar o juiz para a homologação, ou eles vão encaminhar, em caso de não haver acordo, o termo para que haja um julgamento. Aqui também há uma informação interessante, que esse tribunal ele foi implementado inicialmente em caráter facultativo. Porém, posteriormente, houve uma tendência a se tornar obrigatório. Fato que para uns é positivo, mas, na minha opinião, é um fato bastante problemático. Eu queria até discutir com vocês no final do nosso encontro sobre esse tema. Outra coisa que é importante destacar, e, na minha opinião, um tema que é o ponto-chave da obra, em se falando de implementação da tecnologia num sistema de processo democrático, que seria a utilização do design, que é um fato que eu, inclusive, tentei tratar no nosso último encontro, mas eu acho que por conta do nervosismo da primeira apresentação, eu não consegui aprofundar. Mas os autores eles vão destacar esse ponto. E por que é tão importante? A tecnologia, por si só, apesar de ser um fator super importante, ela unicamente não é o fator que levou a humanidade a se encontrar da forma que ela está no momento. Se a gente for para pensar em outros mercados, a utilização da tecnologia ela sempre vai estar acompanhada do design. E isso se deu principalmente com a realização dos estudos acerca de psicologia comportamental, acerca dos vieses, dos ruídos, da heurística, enfim. E é um tema que precisa ser tratado, principalmente quando a gente fala sobre a aplicação de um sistema de EDR em um sistema de processo constitucional democrático. Uma vez que ela vai tanto facilitar o acesso das partes, facilitar o acesso à justiça em si, quanto para a sua melhor aplicação, para que não se torne apenas um fator quantitativo, mas sim haja a qualidade, tanto das decisões quanto das resoluções. Então, é um fator muito importante que é tratado pelo Tribunal Adjunto. E, voltando no ponto que eu disse que houve os testes com a população local, e isso é um fator muito importante, se dá por conta do seguinte, justamente pela aplicação do design. Então, alguns dos pontos que foram colhidos nessa pesquisa, por exemplo, eu posso citar aqui, que a dificuldade na usabilidade ou no acesso das plataformas de EDR influenciavam, caso essa experiência fosse negativa, influenciavam negativamente na realização dos acordos. Então, era verificado que se a pessoa tinha algum problema de usabilidade,
a tendência era que ela caísse em erros mais críticos na avaliação do tribunal. Outro ponto que eu também considero interessante é que as pessoas que tinham acesso a essas plataformas, por exemplo, através do QR Code, que é um método facilitador, tinham a possibilidade de aceitação ou realização de acordos muito maior daquelas pessoas que tinham que digitar uma URL para tentar acessar o site em si. Então, essa é importante destacar aqui e mencionar a importância do design humanizado com relação ao sistema de ODR. Outro tribunal que eu considero também muito importante tratar aqui é o Civil Resolution Tribunal da Colômbia Britânica, que foi desenvolvida pelo professor Richard Susskind. E por que eu falo que esse tribunal também é super importante? Porque ele é um dos tribunais que tem uma otimização desse sistema de ODR, principalmente quando a gente fala de sistema de ODR público, que mais se destaca atualmente. Então, ela funciona em 4 fases. Né? A primeira fase ela vai se tratar de uma prevenção, uma tentativa de prevenção. Né? O sistema vai colher algumas informações das disputas em si e vai tentar formular uma prevenção para aquela disputa. Em uma segunda fase, vai haver também, conforme há nos outros casos, também nas plataformas privadas, que é a tentativa automatizada de solução desses conflitos, como eu disse também, o Tribunal Digital, que possibilita o contato entre as partes de forma assíncrona ou de maneira em que elas comuniquem em tempo real. Em uma terceira fase, também é fornecido um facilitador, assim como o Tribunal Digital, em que vai dar algumas informações às partes, vai orientar para que seja realizada uma audiência de conciliação. E não havendo essa audiência, não havendo um acordo nessa audiência, vai ser encaminhado esse termo para julgamento. Enfim, o tribunal o CRT em si, ele merece um destaque um pouco maior, porque ele é uma plataforma que ela se iniciou em 2011, ela foi efetivada em 2012 com a criação do CRT, mas ela passou pelo período pandêmico de uma forma um pouco atípica com relação aos outros países, aos outros tribunais pelo mundo, pois ela manteve o seu sistema judiciário ativo durante todo o período de forma normal. Então, não houve, como já havia essa aplicação anteriormente, já havia essa efetivação, não houve o impacto tão grande da pandemia sobre esse tribunal em si. É um fator que é de extrema importância, né? Bom, os autores também vão citar algumas outras plataformas de DR, mas eu gostaria só de destacar, não que elas sejam menos importantes, muito pelo contrário, mas apenas para otimizar o tempo e destacar alguns pontos específicos, né? Então, eles vão tratar lá também sobre o Mediate, sobre o Moderate, que também são plataformas importantes, vai falar sobre o sistema de divórcio da Holanda, entre outros sistemas de EDR que são utilizados pelo mundo. E aqui ele vai começar a falar sobre o sistema brasileiro e a utilização da ODR aqui. E aqui no Brasil, a gente ainda não tem um pensamento maduro acerca da utilização da ODR. Apesar de a gente já ter um sistema consolidado desde o ano 2014, que seria o consumidor.gov, ainda não existe uma tendência aqui no Brasil, ou não sei se essa é a palavra correta, mas ainda não existe a aplicação da ODR de uma maneira tão sensível quanto em outros países. Porém, aqui, como eu disse, existe o consumidor.gov, que também é uma plataforma pública, né? Inclusive ela tem caráter de serviço público, é totalmente gratuito, onde o consumidor ele vai ter contato com a empresa fornecedora, né? A empresa em si, que é a qual ela tem que saber, tem que concordar, participar do consumidor.gov, e esse sistema ele tem algumas peculiaridades.
A primeira é o caráter público que ela tem, então ela tenta manter a transparência com relação aos acordos firmados entre essas empresas. Então, se vocês acessarem o consumidor.gov, vocês vão ver lá a taxa de acordos realizados, as taxas de não acordo, enfim, vai ter a transparência relacionada a esse fato. E apesar de ser um sistema ainda atrasado com relação às plataformas estrangeiras que eu citei aqui, não é um sistema tão ruim. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de usar. Eu acredito que o fator que seja um pouco prejudicial a ela seja o fator tecnológico ainda. O meio de acesso também não é o mais indicado, que pode gerar alguns problemas no futuro, mas não é uma plataforma ruim. Havendo uma adaptação a ela, uma evolução a ela, acredito que venha se tornar uma boa alternativa para o sistema judiciário brasileiro. Claro que ela deve se adequar também ao modelo de processo democrático e não banalizar. E outro fator interessante sobre a plataforma consumidor.gov é o tempo em que há esse acordo, que é muito menor em comparação ao que normalmente é visto aqui no Brasil. E o tempo de resposta ele pode variar até 10 dias. As agências nacionais, as agências reguladoras aqui no Brasil também utilizam a ODR para prevenir alguns outros conflitos, né? Então, algumas agências como a ANAC, a Anatel, a ANS já utilizam dessa plataforma também como uma forma de prevenir algum litígio futuro. Só para, antes de finalizar, eu gostaria de destacar também um ponto que é tratado na obra, no livro Manual da Justiça Digital, que é a aplicação da ODR em redes sociais e outras tecnologias como blockchain, smart contracts em si. Nas redes sociais em si, já são aplicadas as ODRs, principalmente quando se trata de denunciação de conteúdo. Então, plataformas como o Twitter, o Instagram, o próprio YouTube, há essa plataforma, além de para solucionar alguns outros problemas, mas tem um foco maior com relação à denunciação de conteúdo. Então, ele é feito, há um formulário que a parte vai preencher, e um bot, né, um sistema, um IA, vai analisar aquele caso e vai ver se aquele conteúdo vai se enquadrar na política do site em si, e se vai se enquadrar na normativa do país para que haja um bloqueio ou não daquele conteúdo. Enfim. Com relação às blockchains e aos smart contracts, apesar de serem tecnologias mais seguras, ainda não há a gente não pode descartar a possibilidade de conflitos decorrentes dessas tecnologias. Então, já existem plataformas de ADR hoje em dia que tentam solucionar esses problemas. E basicamente é isso, pessoal. Eu gostaria só de destacar mais uma vez a importância, principalmente, da utilização do design, claro que humanizado e levando em consideração estudos acerca da psicologia comportamental, heurística, vieses, ruídos, para que a gente enquadre essa ferramenta a um sistema de processo constitucional democrático. Aqui no Brasil, principalmente, isso é muito importante. Claro que ainda existem barreiras tecnológicas que a gente precisa tratar, lógico que muitas delas já, dentro da época em que o livro foi publicado até hoje em dia, já houve um avanço tecnológico muito grande, eu acredito que daqui para frente ainda há, mas a gente não pode esquecer do fator humano nesse caso, para que a gente consiga não apenas moldar um processo para garantir celeridade e economia, mas também garantir uma qualidade nesse julgamento ou na resolução desse conflito. Então, basicamente é isso, eu agradeço mais uma vez e passo a palavra para a Suzana. Bom dia a todos novamente. Desculpem pela voz, mas vamos assim mesmo, tá? Eu vou dar prosseguimento agora no 4.5, 4.6, que fala das recomendações para implantação
Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Sim, estamos, Suzana. Ah, tá. Porque eu não Tá consigo certinho, tá falar, certinho. tá? Desculpa. Como eu estava falando, das recomendações para a implantação de plataforma de ODR e os riscos advindos da implementação. Então, desculpa. Como sabemos, eu vou um pouco mais perto, que vai facilitar. Como sabemos, tribunais têm muitas opções para aplicar essas tecnologias às resoluções de conflitos. Elas podem ser aplicadas através das plataformas de ODR. Porém, tem que observar alguns pontos para que seja controlada essa tensão da ODR e as garantias dos direitos fundamentais processuais. Com as suas recomendações, né, que fala no artigo do Hugo, estabelecer objetivos em números, qualidade dos dados que alimentam o sistema, adotar sistema de opt-out. A forma que cada tribunal lida com cada um desses fatores pode determinar se a ODR terá resultados positivos ou negativos. A ODR seja implementada inicialmente para um tipo de caso e, a partir disto, vir aprender com as suas falhas, com seus pontos positivos, negativos, para expandir para as demais. Perdão. E a forma que cada tribunal vai lidar com cada um desses fatores pode determinar muito se o resultado vai ser positivo, vai agregar ou vai ser negativo. Por isso que o ser humano, o ato humano é fundamental, porque ele vai conseguir lidar e adaptar a esses pontos. Também como é fundamental a interação entre as partes interessadas. Pode beneficiar através da plataforma de ODR, se o público estiver engajado neste processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento. Em contrapartida, a participação dos interessados pode prejudicar se houver uma resistência com parceiros, como aquela plataforma foi desenvolvida. Se ela não tiver de utilização a possuir algumas rivalidades, como políticas, adotar relações adversas, que também tem uma contribuição com a ordem dos advogados. Só um momento, por favor. Desculpa, gente. Bem como a legislação também pode exercer um papel fundamental sobre o sucesso das plataformas de ODR. As leis propiciam flexibilidade na adoção de novas abordagens, beneficiam a implantação de ODR. Por outro lado, a implantação pode ser prejudicada se a legislação for rígida e criar obstáculos para o seu desenvolvimento. E como o financiamento das iniciativas também pode ser levado em consideração para que haja uma implementação de uma forma de ODR nos tribunais, sendo o objetivo da ODR resolver conflitos, é importante incentivar que as partes explorem as opções de resolução antes de criar um caso concreto, buscando assim auxiliar, ter ferramentas como uma triagem, uma autoajuda, para ter uma assistência para atender às necessidades das pessoas com deficiência, por exemplo, como as que são analfabetas tecnologicamente falando, e ter uma plataforma mais simples, que qualquer pessoa consegue ter acesso e compreensão. Porque a ODR, por ser um elemento transformador de acesso à justiça, e não ser uma mera reprodução online de procedimentos que já existem, ela possibilita uma redução do custo do judiciário. Provendo assim a ODR juntamente com os tribunais, seria benéfico e possibilitaria o cidadão a buscar solução de seus conflitos através de outras plataformas que pareça mais adequada, e o Estado, neste caso, ele manteria um papel de regulamentar a questão desses provedores. Também é muito importante observar que as diferenças culturais, elas têm que ser levadas em conta para que essas ferramentas de ODR possam ser mais precisas, conforme aquele local, aquele país no qual ela é implantada,
porque existem inúmeras diferenças, seja como as pessoas lidam com a tecnologia, as formas culturais, bem como também as equipes, né, o que no texto do Hugo chama de neutros. Eles também precisam estar preparados, eles também precisam corresponder à necessidade daquelas partes litigantes. A ODR também está sendo incorporada no sistema judiciário no mundo como um todo, para resolver conflitos de forma mais eficientes e econômicas. Porque através dessa forma, ela pode eliminar algumas funções, mas também, em contrapartida, pode criar outras. E no Brasil não seria diferente. Porque quando se trata de risco pela implementação, por exemplo, da ODR, e falando de Brasil, devemos reconhecer que é um movimento irrefreável. E a pandemia nos mostrou isso, né? Com, por exemplo, o tribunal online, e com tudo isso, vem mostrando que é algo que não dá mais para parar. Porém, ele precisa ser observado, ele precisa ser adaptado com a nossa situação, com um país, com o judiciário como um todo. E para isso, com isso, ele vai ser projetado de uma melhor forma. A utilização dos tribunais online, por exemplo, está sendo substituído, foi uma substituição dos tribunais físicos, porque mostra que para as partes resolverem seus conflitos, elas não precisam estar dentro de um tribunal, elas não precisam estar num ambiente físico para que haja resolução dos seus problemas, dos seus conflitos. E não podemos negligenciar a necessidade de verificar se as vias online, verificar as vias online de ponta a ponta em cada questão, porque ela precisa adequar aos litígios, ela precisa ser específica. Perdão, gente, tá difícil, mas vamos lá. Só peço que tenham paciência um pouco. Ela precisa ser adequada a cada litígio, a cada conflito entre as partes. Então, por isso que ela precisa ter essa análise online, de ponta a ponta, ter essas observações, porque ela não pode vir surgir outros problemas para aquelas pessoas que foram ali para resolver um problema X. E a doutrina nacional, ela também ajuiza uma demanda que a parte deveria comprovar antes de agir com a demonstração que buscou aquela solução de conflitos, de forma administrativa, por exemplo. E, falando disso, na Câmara dos Deputados tem um projeto de lei de número 533 de 2019 que propõe o acréscimo de dispositivos no Código de Processo Civil para determinar que, em casos de direitos patrimoniais disponíveis, é necessário ficar evidenciada a resistência do réu em satisfazer a pretensão do autor, para que assim configure o interesse processual. Mas podemos ver também que existe também alguns RESPs que também fala disso a respeito de benefício previdenciário, de seguro DPVAT, porque não é entendido que no momento que foi solicitado um desses órgãos, por exemplo, já houve o seu direito foi negado. Não, é a partir disto que é configurado a privação do seu direito. Então, é entendido que deve buscar primeiramente as vias administrativas para que, assim, sendo negado, prossiga com as vias judiciais. Só um momento que eu vou dar mais um lado. O Hugo também fala sobre esse desequilíbrio, que por se fazer, né, como que não vai conseguir ter um todo, mesmo através das ADRs, da ODR, porque esse desequilíbrio, quando fizer algo X, terá impacto no Y. Como assim? Se optar por uma acessibilidade ou a confidencialidade, eficiência ou autonomia das partes, maior eficiência ou imparcialidade, porque é inevitável conseguir incluir tudo, sempre deixará a desejar algum ponto, principalmente quando se trata de
confidencialidade sempre estará em risco, e todos nós que usamos a internet, por exemplo, vivemos esse risco a todo momento. Então, os tribunais têm que ter essa preocupação em reforçar ainda mais as medidas de proteção dos seus dados. Em alguns países, por exemplo, quando nós falamos de ODR, é necessário, como o Canadá, por exemplo, que a ODR seja primeiramente o ato a ser tomado pelas partes. Caso não tenha êxito ou exista alguma circunstância excepcional, que será utilizado outras ferramentas. E a partir disso, é importante refletirmos a respeito do opt-out e opt-in, quais são os motivos plausíveis que permite que uma parte saia do sistema de ODR e ingresse diretamente no sistema convencional. Bem como traz a reflexão sobre a eficiência do sistema de ODR também, pode colidir, com a imparcialidade. Porque um dos principais detalhes ao idealizar o sistema de ODR é definir o papel do tribunal no processo de solução dessas disputas. E essa definição implica em decidir-se qual será a fase de pré-julgamento. O tribunal atuará como um terceiro imparcial ou de forma proativa? Então, são questões levantadas para ser analisadas. E essas questões, por exemplo, como ética, que se tem sido um assunto muito, muito discutido recentemente sobre o uso da tecnologia em seu contexto jurídico. Se as tecnologias que se desenvolvem no campo jurídico, a sombra da lei está sendo às custas dos direitos fundamentais do cidadão, bem como a importância também, quando falamos da arquitetura da plataforma de ODR, porque a ODR é para a tomada de decisões pelas partes. E no ambiente digital, ela fornece algumas opções, como, por exemplo, se falarmos do Mercado Livre, como é citado no artigo do Hugo, do eBay, as pessoas irem até esses sistemas para resolver algum conflito, já tem aquelas opções ali dentro para elas selecionarem. Então, isso é algo que deve ser atentar, pois já a arquitetura de como for feita essa plataforma pode implicar em outros problemas a partir disto. Por quê? No momento que estas partes vierem a tomar uma decisão a partir do que já está elencado ali, ela pode resolver aquele problema momentaneamente, mas pode vir a surgir outros. Então, por isso que é muito importante que os tribunais e as plataformas de ODR tenham como premissa aumentar esse acesso à justiça, mas também com as tomadas de decisões sejam abertas também para que essas partes incluam ali colocando seus problemas e também tenha uma conversa através dos próprios aplicativos, como é dito no artigo, para que tenha melhor solução destes conflitos e não que seja moldado esses conflitos, que não seja moldado essas soluções desses conflitos. Porque assim pode garantir maior e melhor resolução desses conflitos, evitando problemas futuros. A arquitetura também dessa escolha digital está relacionada ao impacto, como é o design de interfaces online, porque eles exercem um processo de tomada de decisão do usuário, que ele influencia, como eu citei, diretamente as decisões a serem tomadas, mesmo que seja de forma imperceptível. Porém, ela vai ter um resultado positivo ou negativo. E a preocupação em ter uma interface que não condicione as partes a tomarem uma decisão precipitada, sendo imposta e que não é que não é de acordo com o real problema que foi buscado ali, aquela solução. Principalmente pelas pessoas que atualmente usam smartphone, que é a maioria de nós, ainda existe uma parcela grande da população que não tem acesso, mas a maioria da população, elas usam smartphones para ter acesso à internet. Então,
como é moldada essa interface, como ela é projetada, ela tem uma influência muito grande nas decisões, né, que eles chamam até de nudge, se eu não me engano, que é um empurrão, porque dependendo do que tiver ali, as pessoas só vão prosseguir, elas só vão seguir o que está ali, sendo empurradas a alguma decisão. E por essas razões, a possibilidade que as pessoas escolhem diferente, e possam ter uma escolha diferente do que está ali imposto para elas, através da tela. E por isso que os designs, eles precisam se basear em evidência, clareza e acessibilidade a todos, também com um contexto no qual ele está inserido, que é de resolução de problemas com os tribunais, e por isso que precisa dessa maior fiscalização e atribuição de ambos. E no que se trata da desigualdade, aquela parte que já tem, por exemplo, um costume de litigar, ela vai ter vantagens perante aquela pessoa que não tem, bem como a pessoa que tem domínio de uma tecnologia jurídica, que pode antever alguns tipos de cenários possíveis. Então, essas pessoas, elas geralmente, elas vão ter um desequilíbrio perante as que têm esse costume. E também aquelas que vão ter advogados com níveis de conhecimento tecnológico e jurídico. E as ODRs e os tribunais online têm um risco de assimetrias informacionais. É ainda a maior razão das tendências de dispensabilidade dos advogados. E essa tendência das plataformas de ODR de transformar a própria parte em protagonista no processo de solução de seus conflitos traz benefício às partes e economia para todos. Portanto, a análise de risco que envolve a utilização online do Dispute Resolution, que realizou neste tópico, ela tem não tem um objetivo de condenar o uso da tecnologia na resolução dos conflitos, mas apenas de evidenciar para que sejam projetados de formas que adequem a inúmeros fatores, como acessibilidade, como não levar as pessoas a tomarem certos tipos de decisões, porque a influência da plataforma, para eliminar todos esses obstáculos, para facilitar, assim, acesso das partes à justiça e à resolução de seus conflitos. Então, é necessário esses ajustes de acordo com o conhecimento, com a cultura, com as limitações das partes envolvidas nessa tecnologia, porque a partir disso vai trazer maior acesso e celeridade da resolução de conflitos de todas as partes. Então, finalizo. Eu queria falar mais, mas como está muito difícil, eu tentei dar uma enxugada. Não, tudo bem, Suzane, tudo bem, a gente entende. Joia. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos retomar aqui o movimento do texto, né, na verdade, do Hugo, para a gente poder pensar criticamente a situação e o cenário que nos é apresentado aqui pelos resultados, né, da pesquisa. Eu acho que Marcelo e a Suzane trazem, na parte final da fala de ambos, uma questão muito importante. A tecnologia e a utilização de mecanismos, não apenas de ODRs, mas de automação, enfim, são uma realidade. Isso não vai deixar de acontecer, o Poder Judiciário não vai abrir mão, é uma tendência mundial, né? E o grande problema é exatamente como. A gente percebe que, comparativamente, a Europa é muito mais cautelosa do que, por exemplo, os Estados Unidos ou o Canadá. E talvez seja um elemento de traço cultural, mas nenhuma das preocupações ou dos modos como isso se dá a nível de, principalmente, aplicação de ODRs, o Brasil está entrando nessa discussão. Quer dizer, a gente passa largo, né? Quer dizer, se a gente olha, por exemplo, a ideia
de diversos mecanismos norte-americanos, a interação ela ainda é coparticipativa por um ser humano. O Brasil parece ser o único lugar que quer jogar tudo para um algoritmo. E por quê? Porque ele está preocupado única e exclusivamente com um elemento quantitativo. O Brasil quer dar vazão. O Brasil quer que essas reclamações sejam recebidas, processadas e estatisticamente solucionadas. Mas ele não quer investir capital humano para que isso aconteça de maneira realmente efetiva. Né? É o grande problema. É o que a gente volta à tônica do presente grupo. O Brasil ainda padece de uma confusão entre o que é o acesso à justiça quantitativo, numérico, estatístico, e propriamente um acesso à justiça qualitativo, preocupado com um devido processo constitucionalizado, preocupado com um contraditório substantivo, preocupado com isonomia. Por quê? Porque, no fundo, para a nossa cultura, para a nossa teoria geral do processo, acesso à justiça ainda é serviço. E como todo serviço público, ele tem que estar submetido à ideia de eficiência. Ele tem que ser o mais rápido, ele tem que ser o mais barato, ele tem que ser o menos custoso para o orçamento público. E com isso, a gente basicamente aliena toda a possibilidade de exercício de uma cidadania ativa, de uma coparticipação processual, de um policentrismo, porque o que a gente tem ali é um servidor. E esse servidor ele não precisa dialogar, vamos dizer, com o usuário. Mutatis mutandis, se você tem um problema, sei lá, de vazamento logo no relógio da companhia de saneamento e água da sua cidade, se você não tiver um conhecimento muito bom de engenharia, você vai chamar a companhia vai vir, vai trocar seu relógio. Mas você não está entendendo o que está acontecendo. Você não está entendendo se isso está sendo resultado de um problema de oxidação, da má qualidade da água do lugar, de instalação errada do seu relógio. Você está alienado de toda essa condição por conta de uma assimetria informacional. É óbvio, né? É óbvio. E o grande problema nós não estamos preocupados em resolver o problema da assimetria. Nós não estamos preocupados em fornecer uma educação, ou pelo menos um aprendizado, vamos dizer assim, jurídico, político, para esses usuários de sistema de justiça. E aí é que a gente tem esse problema, né? Quer dizer, a ponto do nível da coisa se transformar numa leitura, a título de curiosidade, né? Esse mês teve um evento discutindo tecnologia, informatização e melhoria da atividade jurisdicional no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Um evento basicamente fechado para juízes, tá? Sem grande abertura para a OAB, a não ser que você fosse convidado para palestrar no evento. E de maneira bastante interessante, é muito engraçado, porque se usa um jargão no universo do judiciário que eles denominam, por exemplo, de ações predatórias. E o mais interessante é que a ideia de uma ação predatória não é que ela é predatória porque ela é predatória para a parte. Ela é predatória para o judiciário. É o judiciário que está dizendo, opa, nós somos vítimas, nós somos pobres coitados de um bando de advogados que estão produzindo processos em massa e estão atrapalhando a gente de funcionar. Ou seja, em momento nenhum se está questionando, inclusive, por que essa multiplicidade de processos está sendo produzida, porque na grande maioria a gente vai descobrir que do outro lado da ponta, o próprio poder público, seja ele municipal, estadual, federal, ele é responsável por essa reprodução de processo. Quantidade de execuções fiscais, onde o crédito tributário, por exemplo, foi ajuizado já prescrito, é simplesmente absurda. É simplesmente absurda. Ou seja, é uma demanda que o próprio procurador não deveria ter ajuizado a execução fiscal, mas ele ajuiza assim mesmo. Sabe? É um negócio muito estranho.
Recentemente, eu recebi uma contestação de uma demanda visando, né, uma discussão sobre anulação de um processo administrativo disciplinar de um servidor que, bom, de certa forma, eu entendo, né, houve uma total quebra de imparcialidade por parte daqueles que ficaram responsáveis por decidir a coisa, e aí realmente eu estou levantando até, Pedro, a discussão sobre não só ruído, né, mas enviesamentos por parte daquele que tomou a decisão, quer dizer, embora não fosse formalmente considerado impedido ou suspeito pelas normas processuais, mas o cara já entrou condenado. Literalmente, ele já entrou no PAD condenado. Sabe? É um negócio assim meio maluco se submeter. E o Estado, literalmente, fez duas folhas de contestação, porque isso chegou a ser judicializado, com resposta absolutamente padrão, que serviria para qualquer discussão em massa, sem observar minimamente elementos dos argumentos que eu estou trazendo. Né? Mas por quê? Porque ele tem todo um sistema que permite que ele faça isso, porque ele não vai ter revelia, porque ele não vai ter uma série de outros elementos. Né? E aí a gente fica com aquela sensação de que, no fundo, a gente está sendo feito de besta, e o cliente da gente está sendo feito de besta, porque ninguém está querendo realmente levar a sério a atividade jurisdicional. Né? É um negócio assim, muito maluco, se a gente for pensar. É um negócio muito maluco. Então, assim, o Poder Judiciário quer investir em tecnologia, o Poder Judiciário está investindo, principalmente os tribunais superiores, em tecnologia, mas exatamente aquilo que seria tecnologia da base, ela não existe. Se a gente pudesse, por exemplo, trabalhar com técnicas de ODR, como são feitas pelo Tribunal de British Columbia, por exemplo, seria muito mais eficaz do que a nossa tradicional audiência do 334, onde um conciliador, desculpa aqui, não é pejorativo, mas um estagiário, onde ele não tem nenhum tipo de treinamento, de técnicas de negociação, de técnicas de mediação, ele está ali simplesmente para quebrar etapa. Para que formalmente a gente diga, ok, agora o réu pode apresentar a contestação porque o acordo não foi realizado. E isso é muito sério. Realmente isso é muito sério. Né? É aquela brincadeira. Né? Infelizmente, a qualidade da atividade jurisdicional ela fica para uma discussão de segundo plano. O grande problema é o problema numérico, o grande problema é o problema estatístico e digamos assim, né, eu adoro quando exatamente como nesse evento, o judiciário diz que o grande problema é que nós é que estamos atrapalhando eles. Né? Tipo, desculpa por te incomodar com o meu problema. Sabe? Pedro, se você precisar de um juiz plantonista, por exemplo, para poder obter uma tutela provisória ou alguma questão emergencial, o cara já olha para você com a cara de tipo, porra, você tá me incomodando. Não, velho, você é o plantonista da vez, sinto muito. Sei lá qual foi o critério, né? Rodízio, sorteio, você perdeu na porrinha. Azar o seu. Mas você é o plantonista da vez, é você quem tem que me atender. E aí você vai observar essa má vontade absurda, exatamente por achar que é o que eu volto a dizer. O judiciário brasileiro se sente a nobreza francesa pré-revolução. E aí a coisa é meio complicada. Tá cheio de Maria Antonieta togada. Mas, enfim, né, devolvo a palavra para o grupo. Professor, eu gostaria até de tirar uma dúvida com você. Como eu te disse, né, é um fato que me gera uma dúvida, que é quanto à obrigatoriedade da implementação de ODR pública, principalmente quando eu passo a pensar em contexto brasileiro. Por que eu falo isso? Conforme é dito, né, pelos autores, há uma tendência de implementação da obrigatoriedade, principalmente do consumidor consultório, no sistema dos juizados especiais. Como que você vê essa obrigatoriedade? Você acha que é positivo? Acha que é negativo?
Até porque existe um fator de que o sistema brasileiro ele tende a observar o processo em si por uma ótica neoliberal com um fator econômico mais importante do que qualquer outro. Eu queria saber de você. Olha só, Marcelo, né, primeiro, a professora Isadora Werneck, ela tem um trabalho muito legal exatamente acerca desse foco, desse problema. Né? Orientada pelo professor Dierle Nunes, a Isadora fez uma pesquisa muito interessante exatamente nessa discussão. E eu concordo com o gênero, número e grau das conclusões que, na verdade, a Werneck vai chegar. Ela vai estabelecer que, bom, primeiro, né, dizer e condicionar a configuração de interesse processual, a submissão de um mecanismo de conciliação, primeiro, é absurdo. Porque ninguém é obrigado a conciliar. Ninguém é obrigado a conciliar. Sabe? Eu detesto aquele antigo jargão do CNJ de que conciliar é legal. Porque, na verdade, conciliar com o direito dos outros é legal. Agora, conciliar com o seu direito em condições, novamente, não isonômicas, é muito complicado. Porque as condições que você tem, e não só informacionais, econômicas, técnicas, são extremamente difíceis, né? Então, se a gente pega, por exemplo, o ENFIS nos Estados Unidos, ele é extremamente crítico à tentativa de, vamos dizer, demagogização das ADRs. Né? Não das ODRs. O FIS ainda está falando das décadas atrás das ADRs. Né? Então, ele já está dizendo, opa, pera, essa história de mediação e conciliação, se isso não for bem analisado, isso pode provocar, na verdade, a violação de direitos fundamentais, porque vai obrigar a parte mais fraca a se submeter, principalmente em razão do alto custo, do alto tempo dos processos judiciais, a um péssimo acordo. A um péssimo acordo. Né? Então, assim, você sabe que você vai perder, ou você sabe que você até pode ganhar, mas você vai ganhar a longuíssimo prazo. Então, você aceita transacionar em condições horríveis. E isso favorece quem? Isso favorece principalmente um grande usuário, um replay player do sistema de justiça. Ou seja, se você está discutindo demanda, sei lá, como operadora de plano de saúde, de telefonia celular, uma instituição financeira, por mais, né, estranho que seja, o acordo ruim para nós, é ruim para nós, mas para eles é potencialmente muito mais maravilhoso, porque eles ganham no atacado. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Você cria uma situação de desnível, né? E isso vai fragilizar, consequentemente, uma perspectiva de direitos. Então, eu acho que, da forma como a coisa foi estabelecida, criar mecanismos de obrigatoriedade é violência, sim, é violência ao meu direito de ação, é condicionar o que é incondicionável, e isso não pode ser confundido com interesse processual na sua leitura técnica da teoria geral do processo. Né? Isso é uma grande sacanagem, isso é levado, inclusive, de maneira bastante expressiva, por exemplo, nos juizados de consumo de Belo Horizonte. Magistrados do juizado viram para você e dizem assim, opa, eu vou extinguir a sua ação porque você não provou. Pera, você criou um elemento pós-exigência, como é que eu vou adivinhar que, partindo do pressuposto que se trata de um sorteio na definição do juízo natural, que você tem uma legislação própria e condições da ação própria para poder me julgar? Sinceramente, palhaçada. Sabe? Palhaçada. Então, isso voltamos ao ponto. Né? Voltamos a uma Maria Antonieta, metaforicamente, eu sei que ela nunca falou isso, né? Mas realmente dizendo que a solução para quem não tem pão é comer brioche. Ou, sei lá, broa, sabe? Sei lá, vai comer um bolo. Plantar coquinho.
sabe? Isso é muito sério. Isso chega a ser necessariamente um elemento, vamos dizer, ofensivo, do ponto de vista da irresponsabilidade de gestores públicos que fazem isso. É igual. Foi o quê? Tem 3, 4 anos atrás, chegou a porqueira de um projeto de lei para, se as partes quiserem, poder viabilizar o duelo como modalidade de resolução de conflito. Também daria, ué. Vamos lá para o Game of Thrones e o Trial by Combat. Desce o octógono. Né? Vocês não são da minha geração, mas vocês não vão lembrar do Mad Max e a Cúpula do Trovão. Né? Aquela coisa assim, 2 homens entram, 1 homem sai. Vamos resolver direito na base da porrada, mas quer dizer, um idiota lá de Curitiba transformou isso num projeto de lei. É óbvio que isso foi rejeitado, não passou nem da CCJ, da Câmara dos Deputados, mas é uma imbecilidade. Né? É uma imbecilidade absurda se você pensar que isso é mecanismo de solução. No primeiro momento, eu realmente achei que o sujeito devia ser um palhaço e ele estava fazendo graça. Mas depois eu comecei a seguir esse deputado paranaense em rede social e eu vi que realmente ele estava levando a sério. Sabe? E aí você fala assim, não, peraí. Então, assim, é realmente achar, né, que a função jurisdicional ela é simplesmente uma prestação de serviço. Então, isso é muito sério. Muito sério. Né? Enfim. Perfeito, professor. Você me desculpa, Marcelo, mas é o tipo de violação de direitos fundamentais que me revolta, sabe? Mas me revolta mesmo. Porque, Não, infelizmente, essas determinações, elas estouram de uma maneira muito mais sensível para aqueles que não têm condições econômicas para poder brigar. Eu concordo. É a mania, né? Como a gente repete aqui na emenda constitucional 125, que realmente o lugar do judiciário de cúpula não é para pobre. A partir do momento que você usa um critério quantitativo para definir o que é relevância para fins de conhecer ou não conhecer do seu recurso especial. Sabe? Porra, é simplesmente ultrajante do ponto de vista institucional você querer levar isso a sério. Né? Quer dizer, pelo menos a coisa parece estar sendo freada a nível de Congresso Nacional na composição atual e vamos ver como é que isso vai ser lido e interpretado futuramente. Mas, poxa, é literalmente muito sério. Né? Isso me lembra, por exemplo, quando Luiz Guilherme Marinoni participou da elaboração de um projeto década de 90, início do século XXI, onde, literalmente, ele fez um projeto, né, a mando do PSDB, de lei, onde ele dizia que, para o procedimento comum, determinada causa com valor até tantos salários mínimos não deveria ter nem direito à apelação. Poxa, peraí. Sabe? Pô, peraí. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas, enfim, né, reflete uma leitura não apenas do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista, inclusive, social, cultural, de como nós vemos o poder judiciário. E isso é muito sério. Né? Isso é muito sério. Enfim. Ô, professor, tem um outro aspecto relevante dessa discussão, e bom dia para todo mundo mais uma vez. Vou tentar falar aqui na medida do possível, com a voz do jeito que eu estou aqui. E diz respeito não só a essa violação, né, de enxergar o processo sempre como um instrumento, que é uma coisa que a gente aqui no Caju sempre critica tanto, né, e como isso culturalmente já está capilarizado na cultura jurídica do Brasil, né? O processo é um instrumento, portanto, a questão é resolver a lide, o objetivo é esse, né? Como se resolve, se a lide de fato foi resolvida ou não, mas parece que a preocupação sempre é essa. Sabe, Pera, desculpa te cortar, mas é um negócio, inclusive, paradoxal, porque se a nossa tradição de processo, a partir da década de 70, é tão libmaniana,
Como é que a gente consegue ainda absorver um sujeito como Canelucci, Pois que é. era o foco principal de todas as críticas do Liebman? Parece que o Liebman chegou na academia para dizer assim, porra, eu vou encher o saco do Canelucci até ele apelar comigo. E eu vou desmontar todas as teses dele. Mas, ao mesmo tempo, a gente é tão preso a essa noção que chega a ser simplesmente, dentro da minha cabeça, inconciliável. Quer dizer, são matrizes teóricas Muito processuais diferente, exato. tão diferentes, amarradas, gerando um verdadeiro transtorno dissociativo de personalidade. Mas a gente vê isso também com o uso da expressão ponderação no CPC, com a ideia de coerência do working também no 926, no incidente de resolução de demandas repetitivas, sendo maltratado, também mal compreendido. Isso é uma tradição só nossa, né? De a gente fazer esse hibridismo teórico e jogar ali, e a partir disso criar uma vulgata, um novo conceito. Mas o que me chama a atenção nesses aspectos, assim, professor, é que essas OGRs, né, elas têm se destinado muito nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente vai ver isso cada vez com mais força, chegando a partir daquilo que o próprio professor Dielli já fez uma pesquisa também, das análises preditivas, né? Porque o poder da ODR, ela vende a ideia de que ela está resolvendo um problema, portanto, ela está esvaziando o poder judiciário e aumentando a efetividade da solução, né, do conflito, quando, na verdade, ela vem de um parâmetro preditivo. Então, ela consegue identificar com muito mais facilidade, né, um grande litigante consegue identificar com muito mais facilidade qual é o prognóstico de êxito ou de derrota, né, do ponto de vista processual, naquele caso específico, e, inclusive, usa isso como argumento. Olha, nessa vara aqui, o juiz não dá mais que R$5.000 de indenização por dano moral, eu estou te oferecendo 3.000 no começo do processo. Então, até que ponto isso significa, de fato, nós termos, né, uma relação de efetividade, de qualidade jurisdicional, né? E aí eu estou ansioso para a gente publicar aquele texto lá sobre a batalha, a guerra de drones, né, como isso tem se virado, porque virou, de fato, guerra de drones, né? Você não tem um inimigo ali, você não tem um opositor, você não tem um sujeito processual. Você tem uma máquina que opera uma informação com mais qualidade, que, portanto, ela vai, inevitavelmente, vencer a disputa em qualquer fase dela. Por quê? Porque ela tem elementos processuais que você não tem. Você não tem como diagnosticar. O máximo que o advogado faz é, com algum nível de experiência, né, identificar o perfil do juiz, conhecer mais o juiz pela experiência que ele tem na atuação naquela comarca, naquela vara, mas isso também é uma coisa quase que intuitiva, enquanto que nas ODAs isso é preditivo, ele tem números, ele tem algoritmos, ele tem informações, ele tem isso com um nível de precisão muito grande que permite que ele flexibilize essa proposta de composição de acordo com a chance, maior ou menor, de êxito no processo. O que invalida toda a tese desse argumento um tanto quanto romântico, né, de que também as ODAs vão resolver o problema, porque o Poder Judiciário está abarrotado, nós temos uma cultura agora de capacidade de interlocução, e na verdade não é. Isso é justamente o que a professora Ângela fala, e Rafael falou no início da fala dele, né, do neoliberalismo. Então, a gente está vivendo um momento de que esses discursos eles estão sendo aprisionados, e essa é uma nova narrativa, para nos vender a ideia de que a gente pode resolver os nossos conflitos, os nossos problemas processuais, por mecanismos que são controlados pelos próprios causadores do litígio. Quer dizer, é uma coisa, assim, absurda. É como o sujeito jogar o jogo e ele criar a regra no meio do jogo, e mais do que isso, só ele tem as ferramentas. Ele é o dono da bola, o dono do apito, o dono do cartão, o dono do uniforme, o dono do VAR. É ele quem determina como as regras do jogo funcionam. E nós aqui, se a gente não resistir a isso também, a gente é adquirido, né, é convencido de que essa é uma grande solução, que, portanto, está aí, né? A justiça em números fala muito disso. Que a justiça em números é o quê? Que tipo de diagnóstico ela é? É um diagnóstico numérico, completamente acrítico. Ninguém fala ali da qualidade das decisões, quantas pessoas saíram satisfeitas, não tem análise qualitativa nenhuma. Mas, ano a ano, o CNJ divulga o resultado como se a satisfação da população, do cidadão, do jurisdicionado, tivesse apenas em resultados numéricos. É uma coisa meio McDonald's, assim. Então, me peça o número 1, peça o número 2, o combo 3, o combo 4, e você fica satisfeito pelo número que está ali, e a gente vai perdendo a capacidade crítica de refletir sobre a qualidade da jurisdição, a qualidade do processo e a qualidade do respeito ao processo. Que é isso que me chama a atenção quando eu vejo, eu não sou professor de Teoria Geral do Processo, sou professor de disciplina processual aqui, mas sou professor de Teoria Geral do Direito e fico, assim, enlouquecido quando os alunos vêm com discurso, mas professor, o processo é instrumento. Você não pode falar que o processo é instrumento. Eu falei, para quem? Para quem que é instrumento? De quem interessa esse tipo de discurso? E essa coisa do aparato tecnológico, ela às vezes vem pulverizando esse tipo de narrativa e nos captura, né? Para quem tem menos criticidade, captura com muita eficiência isso. Exatamente, Fernando, muito bem dito.
Muito bem dito. Bom, mais alguém? Pessoal? Não. Tá todo mundo meio sem voz mesmo. Bom, então é isso, pessoal. Vamos, né, vamos ficar por aqui e avançamos no nosso próximo e último encontro desse semestre. Grande abraço para todos, um ótimo final de semana. Pedro, recebi seu texto, vou estar dando uma lida e te devolvo o mais rápido possível. Beleza, mestre. Estou aqui sem voz também, por isso que não vou me manifestar, mas só agradecer a todos aí pelas palavras e te agradecer também aí. Obrigado, viu? Pode deixar. Um abraço. Valeu. Falou.